Havendo número legal, dou por aberta a 23ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Nos termos do artigo 24 do Regimento Interno, convido o terceiro vice-presidente, vereador Anderson Cueca, para tomar assento à mesa diretora. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 4, versículo de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 5/8/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 11 dispõe sobre o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e direitos reais sobre eles, dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 14, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas e Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 15, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 16, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 17, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.383.139 e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, de Finanças e Orçamento. Veto parcial referente ao projeto de lei complementar número 5, que dispõe sobre o condomínio de lotes no âmbito do município de Santa Isabel e da outras providências. Este veto será enviado à Comissão de Justiça e Redação. Relação de servidores públicos municipais referentes ao segundo trimestre de 2025. Balancetes de receita e despesa do mês de junho de 2025. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito 583, que encaminha a Lei 3.286, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito 593, que encaminha a Lei Complementar 251, que dispõe sobre condomínio de lotes no âmbito do município de Santa Isabel e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito, número 536, encaminha portarias e decretos do mês de junho de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito, 565, encaminhando o relatório de recursos federais do mês de maio de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito, 566,
que encaminha relatório de recursos próprios recebidos relativos ao mês de junho de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito 567, encaminhando demonstrativos de tributos próprios referente ao mês de maio de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito 568, que encaminha demonstrativos de tributos próprios referente ao mês de junho de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito 589, encaminhando decretos e portarias do mês de julho de 2025. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura das matérias recebidas de diversas origens. Relatório da Câmara dos Deputados enviado por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando-nos das transferências de recursos da União ao município de Santa Isabel em junho de 2025. Ofício Deputado Federal Rodrigo Gambale, número 64, Gabinete do Deputado, convidando o vereador Edson para a reunião no gabinete desse deputado a se realizar no dia 18 de agosto de 2025. Prezado vereador, cumprimentando-o cordialmente, convido Vossa Senhoria a comparecer em meu gabinete na Câmara dos Deputados em Brasília no dia 18 de agosto de 2025. Será uma oportunidade importante para dialogarmos sobre demandas do município de Santa Isabel e fortalecermos a cooperação entre mandato parlamentar e poder legislativo municipal. Aguardo a sua visita e coloco minha equipe à disposição para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente, Rodrigo Gambale, deputado federal, Podemos, São Paulo. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 12, vereador Marcos Canoa, dispondo sobre a priorização de entidades privadas sem fins lucrativos na utilização de espaços públicos para exposição e comercialização de produtos. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 201 do vereador Márcio Pinho, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a ausência de professores de artes nas escolas da rede pública municipal, bem como sobre convocação dos concursados aprovados nessa área. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, internautas, colaboradores. Presidente, esse requerimento ele é de suma importância. Ele trata de um assunto de grande relevância, uma vez que nós estamos aqui, tratando de um assunto pertinente à formação dos nossos jovens. E eu tenho a visão que todo gestor público, ele tem um grande desafio nesse compromisso de fortalecer o ensino público aonde ele atua. Um dos maiores problemas no país que a gente tem hoje, ele está no trato das desigualdades sociais. Desigualdades essa que quando a gente analisa os números, principalmente da parte econômica, um país hoje que está entre as 10 maiores economias do mundo, chegou inclusive a ser a 6ª, quando se trata de distribuição de renda, esse país está na casa das centenas para frente, atrás inclusive de países do continente na África, Quando você vai analisar as diferenças e desigualdades que você tem no ensino, na escola pública, com o ensino privado, a coisa fica mais gritante ainda, tanto no trato de infraestrutura, no que você tem de acesso à informação, no que você tem de disponibilidade do conteúdo que é fornecido ao aluno. E quando a gente tem denúncias no município que trata
de algumas disciplinas que eu considero sim importante, embora já foi discutido e pautado aqui nessa casa, a questão até da língua inglesa, professor de educação física, e sempre a desculpa que não tem a obrigatoriedade, mas ainda que não se tenha a obrigatoriedade, existe o compromisso público com essa juventude. Ou a gente faz uma política séria nessa cidade, compromissado com o futuro, que é o nosso papel aqui, enquanto representantes públicos, ou de fato, chegaremos lá na frente, olharemos para trás, e uma análise muito fria, falhamos. Então nós não podemos aceitar esse tipo de postura por parte do nosso gestor público municipal, literalmente abandonando uma área tão sensível e importante para o município como é a educação. O que queremos? Que os nossos jovens, inclusive jovens que não têm acesso a uma educação muitas vezes paga, que tem lá qualidade, com a infraestrutura que é caro, mas que ele tenha a condição de igualdade de chegar lá na frente numa universidade pública, num concurso público, em pé de igualdade com aqueles que tiveram muitas vezes um preparo melhor diante de uma chaga que a gente tem nesse país, que é a desigualdade social. Nosso papel enquanto político e homem público é combater as raízes desses problemas. Então são pequenos detalhes como isso que eu estou aqui hoje questionando, que na somatória justifica sermos esse país de tantas diferenças, desigualdades gritantes, onde uma pequena parcela da população detém uma enorme porcentagem das riquezas do país. Esse é o nosso papel de combater. Então é em cima disso que eu peço de vossas excelências a aprovação desse requerimento, que ele diz muito, embora esteja ali tratando de uma simples disciplina, mas ele engloba uma série de outras injustiças que estão sendo cometidas com os nossos jovens no município, inclusive, que não é o tema, até o momento, também a falta dos uniformes, que até agora não foram entregues. Então acho que chegou a hora realmente da gente começar a cobrar, mas cobrar não é resposta apenas, cobrar soluções. É isso, obrigado. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 202, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito que oficie a Sabesp, solicitando informações acerca da redução de horário de atendimento ao público de forma presencial em sua unidade no município de Santa Isabel, sobre a exigência do uso de aplicativo ao site para agendamento de serviços, bem como informações se essas medidas confrontam o contrato firmado com esta municipalidade e quais as providências que serão adotadas pela administração. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, mais uma vez, né? Acho que toda semana eu venho a essa tribuna para falar de Sabesp, mas dessa vez com algo muito importante ao nosso município. O que acontece? Várias pessoas me ligaram a semana passada, referente que chegaram ali na Sabesp, 10h05 da manhã, e o atendimento era das 8 às 15 horas. Desde do começo da Sabesp, esse atendimento ele sempre vem pela Sabesp. Daí chegaram ali, tem um anúncio bem na portaria da Sabesp, atendimento das 8 às 10 horas. Né? Agora eu te falo, senhores vereadores, esses senhores, né, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso ao celular, isso daí na verdade, eu acredito que é uma forma da Sabesp, ela se dar bem no nosso município. Por quê? Se a gente abrangir, né, a nossa cidade em si, nós temos aí hoje 20 a 30% de pessoas aí que não têm acesso à internet, né, ou às vezes tem acesso à internet, mas não tem o conhecimento para estar ajudando. Você tem um vazamento de água na sua casa,
chega lá a R$100. Ele não vai conseguir acessar, ele não vai conseguir conversar. O mês que vem, 500. O outro mês, 1.000. Isso vai virando uma bola de neve. E ninguém fica sem a água. Todo mundo depende da água. Então a Sabesp, eu acredito que ela está achando uma forma de que a população pague mais. Então nós, como vereador dessa casa, não podemos deixar que a Sabesp venha no nosso município e, na verdade, esculacha a população de Santa Isabel. Já pagam caro, uma manutenção de má qualidade, e ainda pega e vem colocar um anúncio lá, coloca o pessoal para trabalhar. A Sabesp, ela ganha muito dinheiro no nosso município, entendeu? Ela tem 10 anos pela frente aí. Nós temos hoje aí uma coleta de esgoto que está 10%. Hoje o esgoto está caindo no Ribeirão e a população está pagando. Pessoas que não pagavam o esgoto porque ia direto para o Ribeirão, hoje está sendo taxado pela Sabesp. E nossa represa sendo contaminada. Então não podemos, senhores vereadores, deixar como está. Temos que, vou pedir essa casa, já abrir a SEI imediata, convidar os diretores da Sabesp aqui, tomar uma providência, fazer o nosso povo de trouxa aqui, não. Quer cobrar água? Cobra, mas cobra aquilo que na verdade é que eu consumo. E também, tirar aquele anúncio ali e colocar as pessoas para trabalharem, porque a população não pode sofrer aí 2 horas de atendimento, enquanto a população não tem esse acesso a esse aplicativo. São 20%, não são 2 pessoas. São milhares de pessoas aí que precisam desse atendimento. Obrigado a todos. A parte, Zé. Sim, vereador. Eu fui procurado por uma moradora que tem casa aqui em Isabel e mora em São Paulo. Ela falou que marcaram para ela 10 horas. Quando ela chegou aqui em Isabel, ela faltou o emprego e veio para Santa Isabel. Quando chegou aqui, falou que estava sem sistema. Pelo que a gente vê, né, quanto menos reclamação, melhor para eles, né? Se não tem como reclamar, fica difícil mesmo. Vai ver que isso aí já é até de caso pensado, né? Eu acredito que uma cidade igual a Santa Isabel, dessa população, em 2 horas, 3 horas, não vão conseguir atender a reclamações de Santa Isabel. Obrigado pela parte. Permito uma parte? Sim. Parabéns pelo seu requerimento, e vale lembrar, inclusive, que até o atendimento presencial, eles exigem que se faça um agendamento via eletrônica por internet. Eu, inclusive, tive dificuldade, eu tive um problema na minha casa, marquei uma vez, cheguei lá, não consegui ser atendido, porque falaram que eu marquei de forma errada. Eles, de certa maneira, também não dão essa orientação necessária. Então, você imagine, a pessoa que tem uma certa dificuldade de ter acesso à internet, muitas vezes dificuldade até de leitura, de tentar ter esse desenvolvimento de chegar até lá, né? E você ainda reduz esse horário de atendimento, ou seja, não tem um atendimento de porta, o horário é reduzido, a empresa faz de uma tal maneira que as pessoas acabem aceitando as penalidades, muitas vezes colocadas de forma injusta, como a conta vir muito desigual, acaba pagando isso e deixando para lá. Então essa casa tem a obrigação sim, de montar essa SEI e cobrar uma resposta firme por parte da empresa para solucionar esse problema aí. Parabéns, viu, meu irmão? Obrigado, vereador Márcio, vereador presidente. Então, mas na verdade, senhores, é a forma da Sabesp em si, ela ter um aumento na arrecadação dela, para ela, o enchimento de saco da população, de ir até lá. Porque é o seguinte, quando você entra no aplicativo e você faz o cadastro, você fez o cadastro errado. Mas quando você faz ali, você sai com um documento tudo legível, você pode ir até para a justiça, está tudo certinho aqui. Mas quando você tem algo que você cadastrou de uma forma diferente, então, por exemplo, eu tenho um vazamento de água em casa, entrei e fiz o cadastro lá no site lá, chegar a ter uma vírgula, está errado. Então não tem como eu justificar. É o que está acontecendo com várias pessoas. Tem o vazamento em casa, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. Tem pessoas que nos procuraram até de 10.000 reais, né? Vão para a justiça. E se a pessoa não tiver argumento, não tiver documento necessário, por exemplo, quando vai na Sabesp, sai todo o relatório bonitinho lá, a pessoa fez errado, ela vai procurar o que na justiça? Ela não vai conseguir, sabe? Porque o documento que ela preencheu está errado, é isso que eles vão alegar. É uma forma mesmo de tapear o povo de novo. Obrigado, senhores. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 203, dos vereadores Neurisvan e Anderson. Requerendo ao senhor prefeito municipal, envie esta casa informações acerca de procedimentos que serão adotados para análise da pauta de reivindicações 2026, oriunda da Assembleia realizada pelo Sindismar. Como o requerimento é da minha autoria, passo a presidência ao vereador Francisco Pereira. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço para os senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 204, vereador Marcos Canor, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre o valor estimado para a revitalização da quadra esportiva municipal localizada no loteamento Jardim das Acácias. Devolvo a presidência para o vereador Neurisvan. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 205, vereador Márcio Pinho, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre empresa responsável pela instalação e manutenção dos brinquedos do Parque dos Imigrantes, bem como o envio de cópia dos documentos técnicos e contratuais referentes à segurança dos equipamentos. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, público, internautas, colaboradores, esse requerimento ele é de suma importância. Nós tivemos aí há poucos dias atrás, mais precisamente 6 dias atrás, um acidente com um desses brinquedos no Parque Imigrantes. Um balanço foi reportado por um munícipe indignado com a situação. A viga principal desse balanço caiu, desmoronou por completo. E teve um fato ocorrido em 2012 num hotel aqui do interior de São Paulo, se não me falha a memória, em Águas de São Pedro, aonde teve um acidente com as mesmas características. E infelizmente esse acidente com essas mesmas características, com a queda da viga principal desse balanço, acabou culminando com uma morte de uma criança de 4 anos. Essa viga caiu, promoveu um traumatismo torácico e essa criança infelizmente veio a falecer por hemorragia interna. Então, isso leva realmente a uma indagação importante e vai no ponto que nós estamos a todo momento falando aqui nessa casa, das desastrosas parcerias que a Prefeitura de Santa Isabel vem exercendo com essas empresas de capacidade, competência e qualidade duvidosas. Então eu quero saber por parte do poder público aqui do município, se existe de fato, primeiro, os critérios que tem que ter, como o Inmetro, esses equipamentos, eles têm que ter essa qualificação e esse selo do Inmetro, e juntamente com ele se faz necessário também o cronograma de manutenção desses equipamentos. E esse cronograma de manutenção, essa manutenção, ela tem que se dar de acordo com o que é estabelecido por normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que nós não podemos aceitar é que essas empresas continuem fazendo esses contratos com a nossa prefeitura e prestando um serviço desastroso aos munícipes de Santa Isabel. Eu tive, inclusive, há pouco tempo, a oportunidade de estar na Marginal, fazendo uma denúncia grave de uma dessas parcerias, que vem colocando em risco, inclusive, a saúde pública, aqui no município, com poeiras contaminadas, decorrente de um lodo contaminado do fundo do rio, onde você tem esgoto, fezes, urina de rato, enfim. Então vai de encontro com isso. Ou a coisa começa a funcionar no sentido dessas empresas prestarem um serviço decente a essa cidade,
ou de fato essa casa vai ter que começar a notificar, cumprir o que determina a regra, e a partir de certo ponto, pedir o encerramento do contrato de prestação de serviços por essas péssimas empresas que não têm nenhum compromisso com a população de Santa Isabel. É isso. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, é um ocorrido perigosíssimo, né? Quando começaram a montar esses brinquedos, vereador Márcio, lá no parque lá dos imigrantes, eu sempre elogiei o parque, porque ficou bacana o parque. Mas a primeira coisa que eu vi lá, quando montaram esses brinquedos, eu chamei a engenheira responsável. Eu falei, engenheira, aqueles brinquedos lá, minha vida toda eu trabalhei com madeira, né? E aqueles brinquedos estão colocados de forma legal, certo? Ela falou, vereador, o técnico que montou lá, ele deu todas as características, a responsabilidade, falou que não tem perigo algum de acontecer algo naqueles brinquedos. E de repente o ocorrido. Então, vereador, o que a gente, após a vinda desse requerimento, a gente tem que pedir que a empresa em si, que está dentro, né, não venceu os 5 anos ainda, acredito que é 1 ano e pouquinho, ela tem que voltar lá e refazer todo o trabalho dela, com qualidade, né, e segurança. Ou até mesmo essa empresa aí, a prefeitura em si devia denunciar ela, porque eu já vi, senhores vereadores, trave, matar pessoas. E se Deus o livre e guarde, nosso Deus é maior, cai em cima de uma criança, ou até mesmo de um adulto, mata imediato. Então, não podemos deixar isso acontecer. Temos que punir a empresa que montou aqueles brinquedos, porque a gente está falando de segurança. Quando se monta um brinquedo, segurança, são filhos das pessoas, são nossos filhos. Eu acredito que todos aqui já foram no parque lá, nossos filhos já brincaram lá, filho da população de Santa Isabel brinca diariamente lá. Então, de imediato, teria que mandar a empresa voltar lá, até mesmo, se for possível, a gente acompanhar, até mesmo a gente não tem conhecimento técnico, mas estar junto lá, porque eu acredito que a gente chega lá, ver um brinquedo com 10 centímetros na terra, isso é vergonhoso. Então a empresa, desculpa, vereador. Você me dá uma parte? Sim. Inclusive, quando terminou lá, que inaugurou o Parque dos Imigrantes, teve um problema na colocação do piso lá. E eu pedi requerimento para ver se estava na garantia ou se a prefeitura estava tendo custo para arrumar aquilo lá. Mas nem inaugurou direito, já estava dando problema lá no calçamento que eles fizeram. Aí trocaram todo o calçamento de lá. Você imagine como fizeram, né? Concordo plenamente, vereador. Então, assim, com a vinda desse requerimento, vereador Márcio, a gente tem que analisar e de imediato, eu acredito que de imediato do ocorrido, nós já temos que pedir para que seja vistoriado aquele local, porque todo dia tem criança brincando lá. Então a empresa tem que se responsabilizar, né, pelos brinquedos, porque se Deus o guarde machuca mais alguém, é porque a gente não sabe. Me permita uma Sim. parte, nobre, é exatamente isso. Inclusive, eu questiono o seguinte: a partir do momento que você tem um acidente de tamanha gravidade, já seria de obrigação e de responsabilidade da prefeitura interditar imediatamente o local onde ocorreu o acidente, porque a gente tem outros brinquedos que foram construídos por essa empresa, e tal fato, tal acontecimento coloca em xeque não só a qualidade, mas também a questão da segurança em relação às nossas crianças. Concordo plenamente, vereador Márcio. Por quê? Deus ouviu, ocorre o pior. A responsabilidade é nossa, porque aconteceu o que aconteceu. Eu acredito que não foi lacrado ainda os brinquedos lá, por irresponsabilidade da empresa que montou aqueles brinquedos, porque nós somos leigos, a empresa montou, ela deu a responsabilidades que estão de acordo, a gente acredita, porque os brinquedos estão bem montados, isso, aquilo, né? E de repente ocorre isso, então imediatamente aqueles brinquedos eles têm que ser analisados por um técnico, por um engenheiro, né? E assinado embaixo pela empresa dizendo que não tem perigo. Obrigado, senhores. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 441, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização com máxima urgência dos serviços de drenagem, compactação de solo e manutenção na rua Paraná, loteamento Parque Santa Teresa. Indicação número 443, vereador Oswaldo Júnior, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de se realizar os serviços de zeladoria, operação tapa-buraco e manutenção na rua Fernanda Mag, 153, Parque São Benedito. Indicação número 444, vereador Márcio Pinto, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza e remoção de resíduo entulho, descartados de forma irregular na rua Benjamin Rodrigues, após número 132, Jardim Eldorado. Indicação número 445, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de 2 árvores na rua Massal Ogawa, em frente à farmácia Líder, no Jardim Eldorado. Indicação 446, vereador Márcio Pinto, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza e manutenção da calçada Avenida Rio de Janeiro, altura do número 158, esquina com a rua Paraná, Parque Santa Teresa. Indicação número 447, de 5/8/2025, vereadores Márcio Pinto e Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e tapagem de buraco na Avenida Rio de Janeiro, altura do número 459, Parque Santa Teresa. Indicação número 448, vereador Neurisvan, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de câmeras de monitoramento na Praça Zacarias José Brito, bairro do Cachoeira, nas proximidades do CDHU. Indicação 449, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção, nivelamento e cascalhamento na rua Benedita Araújo Valone, Recanto do Céu. Indicação 450, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção da iluminação pública com a substituição de lâmpadas queimadas na rua Joaquim Deodato do Carmo, Vila Osíris. Indicação número 451, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização do serviço de cascalhamento e roçada na rua José Barbosa Caraça, número 384, Jardim Eldorado. Indicação 452, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes a realização do serviço de manutenção, tapa-buraco, limpeza e conserto dos equipamentos que se encontram quebrados na primeira praça localizada na subida do morro, no Jardim Novo Éden. Indicação número 453, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de patrulhamento na final da rua Bilquide, no bairro Aralu. Indicação 457, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda das árvores na rua Massal Tsui, localizada no bairro Jardim Novo Éden. Indicação número 458, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buraco na entrada do bairro Aralu, Avenida Criolã. Balancete financeiro referente ao mês de junho e balancete financeiro referente ao mês de julho. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei número 9, vereadora Maria Telma, instituindo e incluindo no calendário oficial do município de Santa Isabel o Dia da Mãe Atípica e dando outras providências. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e comissão de justiça e redação, de saúde, desenvolvimento social, atividades privadas, são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Maria Telma. Tô bem. Eu sendo eu, gente. Boa noite a todos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente e todos que nos acompanham. Hoje não venho falar apenas de um projeto de lei. Venho falar de amor, de coragem,
de uma força silenciosa que move o mundo, as mães atípicas. Talvez alguns já tenham visto uma mãe empurrando seu filho numa cadeira de rodas pela rua. Uma mãe segurando firme a mão do filho em uma consulta médica. Ou simplesmente aquela mãe que não consegue participar de muitos eventos, porque precisa estar sempre atento aos cuidados do seu filho. Essas mães vivem uma rotina que mistura sorrisos, lutas e muitas vezes lágrimas que ninguém vê. Mães atípicas são aquelas que criam os filhos com deficiências, com doenças raras, com transtorno de espectro autista e outras condições que exigem cuidados contínuos. Elas enfrentam filas, preconceitos, diagnósticos, terapias, noites sem dormir e mesmo cansadas continuam firmes porque o amor fala mais alto. É por isso que apresentei o projeto de lei que cria no calendário oficial do nosso município o Dia da Mãe Atípica. E não será apenas uma data para lembrança, será um momento em que a Prefeitura promoverá ações no fortalecimento de vínculos, criação e ampliação de redes de apoio, palestras, eventos de inclusão e cuidados com a saúde mental dessas mulheres, dessa família, né? Porque cuidar de quem cuida também é nossa responsabilidade. Muitas dessas mães se sentem sozinhas, invisíveis, e essa lei é uma forma de dizer: nós vemos vocês, nós reconhecemos vocês e estamos com vocês. Peço a cada um que vote a favor desse projeto, não por mim, mas por cada mãe que acorda todos os dias para lutar pelo bem-estar do seu filho, mesmo diante de todas as dificuldades. Vamos transformar este dia em um marco de respeito, inclusão e amor da nossa cidade, fazendo valer o direito. A aprovação desse projeto não vai mudar o mundo inteiro, mas vai mudar o mundo de muitas mães e famílias da nossa cidade. E é por isso que nós estamos aqui. E eu peço o voto de cada um de vocês, né, nesse projeto dessas mães atípicas, que a gente sabe como que é a luta delas. Muito obrigada. Continua a discussão do projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. Pessoal de casa, nossa mesa diretora. Eu quero dizer para a vereadora Maria Thelma que eu sinto um orgulho muito grande dessa proposição dela, desse trabalho visando a mãe atípica. E também fazer um complemento ao pai atípico. Ele também existe. Alguns pais falaram para mim: vocês falam bastante da mãe, fala também do pai. E nesse dia a gente quer falar de você também, mas poder votar num projeto, vereadora Maria Thelma, que exalta guerreiras, guerreiros, pessoas que têm de lidar diariamente com o desenvolvimento alternativo neurológico, o desenvolvimento diferenciado. E muitas vezes encaram um cenário de abandono, encaram um cenário de olhares preconceituosos numa fila no banco, numa fila de mercado, e poder reconhecer, exaltar essas pessoas pela luta delas. E juntos aqui como Casa Legislativa, instituir um dia para que a gente possa fazer palestra, para que a gente possa fazer uma panfletagem, para que a gente possa dar um café, para que a gente possa se lembrar, se conscientizar das diferenças na nossa sociedade, principalmente nos aspectos de saúde, né? E lembrar do poder do acolhimento, da companhia e da coletividade. Porque tudo o que essas mães não querem é se sentir sozinhas, se sentir largadas. E nós temos o poder, como autoridades constituintes do Poder Legislativo do município, de nesse dia de hoje levar a elas um momento de refrigério, porque você, mãe atípica, você também pai atípico, vocês têm um dia para poder chamar de seu.
E isso foi um trabalho em conjunto aqui da Câmara, por uma propositura feita pela vereadora Maria Thelma, que tem abraçado essa causa junto com outras mulheres, outras pessoas também. E eu, como alguém que levanta a bandeira autista no nosso município, parabenizo você, vereadora, por esse grande trabalho. Eu não sei se é o seu primeiro projeto de lei. É, né? Então, parabéns, viu? Que seja o primeiro de muitos e que Deus continue honrando a sua vida para você continuar reconhecendo pessoas onde quer que você vá, né? Estamos aqui numa missão importante de usar o poder que nos foi dado por um tempo limitado para fazer o bem para as pessoas. E você fez isso no dia de hoje, tem meu voto, com certeza. Continue a discussão do projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.